Paz do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Começar mais um culto. Que bom que você está aqui, que bom que você é pontual. Isso é uma virtude, que você se conserve assim. Salmo de número 51, por favor. Versículo 9. Estou na NA. Salmo 51, versículo 9. Estou lendo, preste atenção, queridos. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Você possa adorar o Senhor, entregar este culto ao Senhor com esse entendimento, com essa oração, assim como o salmista fez. Davi, ele chega e ele fala: Senhor, me perdoa, apaga de mim as tuas iniquidades, os meus pecados, as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. E aí ele finaliza dizendo que o Senhor não despreza um coração contrito, um coração aberto, um coração sensível, um coração que almeja mais de Deus. E é esse meu pedido, que você nesse culto abra o teu coração, que seja um coração contrito em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por essa semana, por tudo aquilo que estamos vivendo, por esse culto, por cada vida. Mais uma quinta-feira nós estamos aqui. Obrigado por cada um que entrou nesse lugar. Obrigado pelos ministérios, por toda a equipe que chegou bem antes para servir, para arrumar, para ajeitar, para ensaiar. Obrigado pelos profs das crianças. Obrigado pelo pessoal da recepção, da limpeza. Pai, todos aqueles que prepararam o ambiente para que a gente possa oferecer um culto ao Senhor. E que o Senhor possa olhar para nós e achar corações contritos e quebrantados. Cria em nós, Pai, esse coração puro. Cria em nós esse coração com fome. Cria em nós esse coração que almeja o Senhor. Renove dentro de nós um espírito inabalável. Pai, um espírito constante, um espírito perseverante, um espírito alegre. Um espírito, Pai, que não desiste, que não desanima. Sim, Deus, cria em nós um espírito inabalável, Pai. Estamos aqui para adorar ao Senhor e entregar mais um culto. Receba a nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome seja exaltado, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
teu santo nome, Senhor. O único digno de receber toda adoração, toda exaltação, ó Deus, é para ti, ó Pai. Para ti, Senhor. Tu és o único Deus. Tu és o único merecedor de toda adoração, Senhor, de toda a nossa adoração. Exalte o nome dele, exalte o Cordeiro que vive. Exaltado és, seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, Senhor, o nome que está sobre todos. O nome que está sobre todo nome, toda honra, toda é pra ti, Senhor. poderoso é, e não há nada
de Jesus. Sangue de Jesus. Oh, é o teu sangue, Senhor. É o teu sangue, Jesus, que faz toda a diferença, Pai. E não há outra além de Ti, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a sua voz ela me acalmou. A sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.
impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Então, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferros nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para
Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, direitando as veredas, cada vez mais evoluindo. O que importa é que eu cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele
tens o domínio sobre todas as coisas, ó Pai. Tu és o único Deus digno de receber toda a nossa adoração, Pai. Por isso que entregamos, ó Deus, esse louvor para Ti, ó Pai. Que a nossa adoração, Deus, chegue até Ti como um aroma suave, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de fazer parte desse momento, Senhor. Pela graça que o Senhor me concede de poder estar aqui, Deus. De poder sentir a Tua presença, Pai. De poder sentir o Teu amor, o Teu cuidado que nunca falha. Um amor que nunca falta. Ainda que os dias estejam difíceis, Senhor, o Seu amor sempre está lá conosco. A Sua mão sempre está segurando a nossa mão, Senhor. O Teu amor nos sustenta, Pai. O Teu amor nos dá força. O Teu amor nos dá coragem, Senhor, para vencer todos os dias, ó Deus. Ainda que as dificuldades sejam grandes, o Seu nome é maior do que todas elas, Senhor. O Seu nome é soberano, o Seu nome é sobre tudo. Por isso que para Ti, ó Deus, e diante da Tua presença, Deus, nós nos rasgamos, nós gritamos, nós cantamos, nós dançamos, nós pulamos, Senhor. E se precisa até ficamos sem voz, ó Deus, mas o Seu nome é exaltado, o Teu nome é louvado, Senhor. E somente para Ti seja toda a adoração, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, ó Pai. Te peço que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração. Que o nosso coração seja nessa noite, ó Deus, como uma terra fértil. Que ao receber a Tua palavra, Deus, ela se multiplicará dentro de nós e nos transbordará do Seu amor e da Tua bondade, Senhor. Que flua através das nossas vidas rios de águas vivas, Senhor, através da Sua palavra derramada nessa noite. Abençoa a vida pregadora que vai estar trazendo a palavra aos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa estar usando ela profundamente. E que assim, Senhor, nosso coração esteja aberto para Ti nessa noite. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. As crianças que ainda não foram, até quantos anos hoje? 7, 6, 18. A fila. Vem, pastora Lu, quanto às nossas crianças. Que cara de advogada, Jesus. Espero que a palavra seja sempre uma bênção, amém? Estenda a sua mão. Pai, obrigado por esse tempo de louvor, obrigado pela adoração, pela Tua igreja, oramos pela Tua filha, que a unção, a direção, que o óleo do Teu Espírito esteja sobre a vida dela e que os nossos corações estejam abertos, sensíveis, quebrantados para escutar tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoamos a vida pastora em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos, amém? Amém, glória a Deus. Como disse o Gleison, é muito bom fazer parte de tudo que Deus tem para nós nesse tempo, amém? Se você está aqui, eu estou aqui, é sempre um privilégio estar na casa do Pai, adorar o Pai, falar com o Pai, receber do Pai, até quando é cajadada, não é verdade, queridos? Amém. Mas
Queria só compartilhar algo antes de começar a palavra, falar de algumas incidências. O pastor Murilo falou do Salmo 51:10. Abre, por favor, aí, Salmo 51:10. E ele começou abrindo o culto falando desse salmo. Quem estava aqui no início do culto? Amém? Participamos desse momento. E ali diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tá ruim? E renova dentro de mim um espírito inabalável. E o início dessa palavra, na verdade, se nós podemos dar um nome para ela, é bom ter nome, né? Que depois a gente às vezes vai procurar no YouTube, tem gente que anota também. Mas o nome é: não basta ter folhas, precisa ter frutos. Repete comigo: não basta ter folhas, precisamos ter frutos. No nosso evangelho, o evangelho do Senhor não é um evangelho de parece, mas não é. Tem que parecer e ser, em nome de Jesus. Amém? E o que o Senhor veio ministrando comigo é sobre essa questão do ser inabalável. Deixa ali mais um pouquinho, Salmo 51:10. Oi, som. Vou pregar com esse então. E o Salmo 51:10 fala para que o Senhor renove dentro de nós esse espírito inabalável. Nós estamos vivendo um tempo, eu até anotei aqui no início da palavra, esse tempo de reflexão, um tempo em que, isso já tem alguns meses que a gente tem pregado, tem falado sobre isso, porque em todo lugar o Espírito é o mesmo e Deus, Ele tem abalado as coisas. Ele tem abalado todas as coisas e a gente tem visto isso por todo lugar. E Ele tem abalado todas as coisas, está escrito lá em Hebreus, é de propósito, porque Deus é soberano e Ele sabe o que faz, como faz e por que faz. Amém? E Ele tem abalado todas as coisas para que todas as coisas que sejam abaláveis, que elas realmente venham a cair. Mas para que aquelas que são inabaláveis permaneçam. Então, quando nós oramos e começamos o culto falando: Senhor, cria em mim esse coração puro e renova em mim esse espírito inabalável, já é a gente ali orando, como Davi fez, como Davi falou, e pedindo para o Senhor que Ele realmente renove dentro de nós esse espírito inabalável, porque Deus vai chacoalhar o bambu, amém? Deus continua chacoalhando o galho, e nós só vamos permanecer firmes e fiéis até o final, e receber a coroa da vida se nós estivermos inabaláveis, inabaláveis, e nós precisamos do Senhor para isso. É impossível nós conseguirmos isso sozinhos. Isso não é da nossa natureza, isso não é da natureza do homem, a nossa natureza é falha, a nossa natureza é carnal. Mas Deus também tem falado muito que Ele tem aumentado um nível de glória, e a gente tem visto isso, quantas experiências, quantas coisas acontecendo, e Deus tem aumentado esse nível de glória, Ele tem aumentado esse nível de presença, Ele tem aumentado esse nível de revelação, e a gente sabe que quanto mais perto a gente fica do Senhor, mais a gente recebe do Senhor, mas mais o fogo também nos consome, porque a palavra diz que o Senhor, Ele é um fogo consumidor. Então nós realmente, Ele quer nos purificar, Ele quer estar nos forjando e nos ensinando e nos tratando e nos curando muito, muito, porque eu tenho falado isso bastante, porque é algo que Deus tem ministrado comigo. O Senhor não vai usar doentes, nós precisamos estar curados, Ele quer nos curar. Às vezes nós temos visto muitas palavras, e essa é uma igreja que ela prima pela palavra. Todas as pessoas, o pastor Murilo, assim como todas as pessoas que sobem aqui para pregar, estão sempre muito preocupadas com a palavra do Senhor e com o tempo que o Senhor tem tido para nós e a palavra que Ele quer naquele tempo. E às vezes são palavras que aos nossos olhos parecem um pouco duras, mas eu queria te falar uma coisa: se essa palavra às vezes que sai desse altar, ela parece um pouco dura para nós quando a gente está sentado, saiba que ela já foi bem dura com o pregador antes de chegar em você, amém? Ela passou pelo pregador, ela também está alinhando a vida do pregador.
Então Deus está nos alinhando. A gente não está aqui para apontar o dedo e pregar para o irmão. A gente está aqui pregando para nós também. Você pode ter certeza que quem está ministrando louvor, igual o Gleison estava ali ministrando, e agradecendo a Deus porque Ele está aqui, porque às vezes os dias são difíceis, mas o Senhor é soberano. Ele passa por lutas, eu passo por lutas, o outro passa por lutas, todo mundo passa por luta, e a gente está ali glorificando o Senhor, porque nós estamos aqui com Ele, e não estamos em outro lugar. Amém? Vamos permanecer inabaláveis. Então, é um pouco sobre isso, queridos. O que eu preciso ter e ser para permanecer? Repete comigo. O que eu preciso ter e ser para permanecer inabalável? Queria que abrissem, por favor, Mateus 21, vou ler o 18 e 19. Mateus 21, 18 e 19. E eu queria te falar que nós precisamos ter frutos além das folhas, e você vai entender isso. Diz assim a palavra de Deus: cedo de manhã, esse momento aqui, gente, Jesus tinha acabado de fazer aquela entrada triunfal, que a gente fala, está até no The Chosen aí passando, que ele entra em cima do jumentinho, que está todo mundo lá com os ramos, né, recebendo ele, fazendo aquela entrada em Jerusalém, um pouco antes de acontecer o momento, na verdade, da crucificação dele, né. Então, ele tinha acabado de ter aquela entrada, e ali diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então disse a figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Diga misericórdia. Gente, a figueira não fez nada. A figueira não fez nada. Ela só tinha folhas. Ela tinha uma aparência, inclusive, de saudável. Ela não fez nada. Mas ela não tinha frutos. E Jesus simplesmente chega para essa figueira, porque ela não tinha frutos, e fala assim: olha, nunca mais vai nascer nenhum fruto de você. E ela secou imediatamente. E aí eu quero começar te perguntando, por que Jesus teria feito isso? O que será que passou na cabeça, no coração de Jesus? Sabe que quando a gente está estudando as leis dos homens, né? Quando nós estamos estudando é muito interessante, porque os professores nos ensinam a tentar entender o coração do legislador. A gente tem que ler o artigo e falar: o que será que eles quiseram dizer com isso? Aonde eles queriam chegar? O que eles estão querendo aqui abordar? O que eles estão querendo regulamentar? Então eu te pergunto, o que estava acontecendo com Jesus ali? Será que Jesus... Eu tenho um detalhe importante, que aqui no livro de Mateus, ele não fala. Ele simplesmente fala que ela só tinha folhas, não tinha frutos, e que Jesus já lançou essa palavra de morte sobre a vida dela, né, dessa figueira, e a figueira secou imediatamente. Mas lá no livro de Marcos, que também conta a mesma história, fala que a figueira, ela não estava com frutos, porque não era a época dos figos, não era a época dos frutos, de se dar frutos. A gente sabe que cada árvore tem um momento de dar frutos, amém? E esse não era o momento da figueira dar frutos. Agora eu te pergunto, será que Jesus não entende de estação de planta? Se ele estava na criação e criou tudo, será que ele olhou e ficou com raiva? Por que ele teria ficado com raiva se... Será que ele não sabe que não era realmente o momento de ter figos? Será que ele ficou irado? Será que as emoções tomaram conta de Jesus e ele não é nada daquilo que a gente sempre entendeu que ele é, e as emoções ficaram à flor da pele, e ele simplesmente se descontrolou emocionalmente e lançou essa palavra de maldição? Bom, o que eu posso crer dessa palavra é que não é nada disso, mas que Jesus, sendo soberano, onisciente, onipresente, sabendo de todas as coisas, tendo criado todas as coisas, que esse Jesus é o Jesus que estava naquele momento, e que a palavra de Deus, ele é muito pedagógico. E a palavra de Deus, ela fala e ela repete. Ela fala e ela repete. Sempre que tem um ensino importante, a gente vê em vários momentos na Bíblia, em situações diferentes, trazendo o mesmo
ensino. E a gente sabe que tem a parábola da videira. Eu queria que fossem abrindo, por favor, em João 15, eu vou ler do 1 ao 17. E a gente sabe que lá diz que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada, lançada fora. E que toda árvore que dá fruto, ela é somente podada, para que dê mais frutos. Então nós vamos ler essa passagem de João, falando sobre a parábola da videira, e vai remeter a tudo isso que Jesus estava nos ensinando nesse momento. E assim Jesus falava e explicava: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Tem versões que está escrito poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que vocês são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e com a alegria de vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Olha a finalidade. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Até aí. Bom, queridos, eu quero falar sobre 3 tipos de ramos. Repita comigo, 3 tipos de ramos. E você vai ser um ramo nessa noite. Eu espero que você seja o terceiro, já quero te adiantar, em nome de Jesus. E eu espero que se eu não for, eu me transforme no terceiro também, no nome de Jesus, e muito rápido. Porque eu não quero ser queimada, nem cortada, nem lançada fora, no nome de Jesus. Eu quero que coloque novamente, deixe ali o verso João 15:6. Eu quero falar de um primeiro tipo de ramo. É um ramo que não está ligado na videira. É um ramo solto. Repete assim comigo, é o ramo da superficialidade. Relacionamentos superficiais sem compromisso. E diz assim a palavra: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu quero trazer uma passagem para vocês, falando, só para a gente conseguir entender esse tipo de ramo. Nós falamos daquela parte da figueira, e nós já vamos voltar para ela, que foi logo depois que Jesus teve a entrada triunfal. E naquela entrada triunfal, nós conhecemos a história, ele sentou naquele jumentinho, e ele foi entrando, The Chosen, outro dia eu assisti, é maravilhoso, é emocionante de ver,
né? E ver os discípulos vivendo aquele momento, aquela alegria. Eles chegaram no êxtase deles, né? Pensaram, agora vai o ministério do nosso Senhor. O povo está tudo reconhecendo Ele como Messias, outros reconhecendo como profetas, mas a verdade é que estão recebendo Ele como um rei, e o povo tudo com os ramos nas mãos. Vocês já viram? A Igreja Católica tem muito aquele domingo de ramos, que o povo pega o ramo, né? E vai com o ramo, faz lá o evento, a missa, não sei, com os ramos. Pois é em alusão a esse momento. Mas aqueles ramos, eles foram cortados de alguma árvore. E aqueles ramos, aquela multidão segurando aqueles ramos, isso aqui eu estou só usando para exemplificar, tá bom? Mas aqueles ramos, eles saíram de uma árvore, eles não têm mais ligação com aquela árvore, e eles estão ali, sendo utilizados para um momento de emoção, sendo utilizados para receber Jesus como um rei, como um profeta, como o próprio Messias. Todo mundo gritando, todo mundo achando maravilhoso, Hosana, Hosana, né? Seja exaltado, o rei nas alturas, e o povo lá gritando e recebendo Jesus, e aqueles ramos verdinhos lá, né? Todo mundo sacudindo os ramos. Mas o que acontece com esses ramos no outro dia? Seco. Um relacionamento superficial, e que Jesus vem e fala ali. Deixa, por favor, o texto de João 15:6 na tela. Esse relacionamento superficial, ele fala assim, ó, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Esse ramo é um ramo que não está em Jesus, ele não permaneceu em Jesus. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. E muitas vezes nós pensamos, é só o povo que está lá fora, isso daí é quem está no mundo, e pode sim ser quem está no mundo, pode ser quem não tem Jesus. Mas ali fala de quem não permanece em Jesus, então pode ser alguém que teve alguma experiência com Jesus. E eu faço alusão dessa multidão, porque a multidão é isso. Você já viu o dia que fala que vai ter um super profeta que vai pregar, e que ele faz um monte de revelação, e sai pela cidade inteira, um vai falando, pô, você não sabe, ele revelou a irmã, falou lá para a irmã Deise que ia ter um bebê, o bebê já nasceu, chama Israel. Manda até o vídeo. Você tem que ir nesse culto, amiga. Você está esperando. Deus vai mudar a tua história. Vai ter uma palavra. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Você quer receber uma palavra? Eu também quero. Glória a Deus. Amém. A questão é o que a gente vai fazer depois desse culto. Nós vamos ter esse relacionamento de superficialidade? Nós vamos ter esse relacionamento que Jesus fala assim, ó, se não permanecer em mim, vocês vão ser como esse ramo, que ficou lá me abanando, mas dias depois era a mesma multidão que estava gritando assim, ó, o que eu faço com Barrabás? Solte-o. E o que faz com Jesus? Faz o coro para mim, gente. E o que faz com Jesus? Essa era a multidão que estava com o ramo na mão. Ah, não era todos, pastora, como é que você sabe? Com certeza muitos. Era a mesma multidão, porque a Bíblia diz, e a multidão gritava. Era gente que dias antes, por causa daquilo que podia receber, estava gritando, Hosana nas alturas, ó rei, exaltado, Jesus, Jesus, gritando, chorando, porque via os milagres, as maravilhas acontecendo. E eles queriam estar perto de tudo aquilo. Mas aí Jesus vem e fala assim, olha, aí não tem folha. Aí, nesse ramo, não tem fruto, não vai nascer nada, vai secar tudo. Esse ramo, ele não parece que está ligado a mim, porque ele não está ligado a mim, ele não é nada, ele não é ninguém, ele não tem relacionamento comigo, ele não participa da vida da árvore, a árvore não participa da vida dele, ele não participa da vida da árvore, ele não é nada, ele está solto no mundo. Repete assim comigo, a multidão não se relaciona, ela só se emociona. A multidão, ela não se relaciona, ela só se emociona. Multidão é isso. Ela não se relaciona, porque relacionamento tem preço, relacionamento tem troca, relacionamento dá trabalho, e a multidão só quer receber. Então, multidão, ela não se relaciona, ela só se emociona. Ela grita quando está todo mundo gritando, ela chora porque está todo mundo chorando, ela sente as emoções. Ela sente as emoções, até porque nós temos alma, e a gente se emociona, tudo a gente se emociona. Se tem uma coisa, tem pessoas que são mais sensíveis nas emoções, outras são mais duronas, mas que a gente se emociona, emociona. Uns choram de morrer de chorar, outros choram por dentro, contido.
Eu até comentei que eu tive no Fire esses dias atrás, e eu achei o máximo, até mandei um vídeo da equipe que tocou lá, uma equipe americana, Nations Worship, e não sei se é muito assim que pronuncia, mas é essa daí, e eu mandei lá no grupo do louvor, porque eu achei o máximo, como eles eram diferentes, e eles louvavam e adoravam, e tinha um moço do teclado, até falei para a Isabela, falei, Isabela, olha esse daí, ele canta, toca e dança, porque ele tocava, e ele cantava, e de repente ele ficava assim, tão quebrantado, tão aleluiado, que ele largava o teclado, e ele começava a correr no meio do palco, ele voltava para o teclado, né? E ele vivia aquele momento daquele jeito, porque cada um expressa de um jeito, e tinha um outro, que é o que tocava o violão, eu falei assim, gente, como que é interessante, e ele estava lá adorando, e naquele momento, estava aquela unção, né? Ele pegava, colocava assim o violão no chão, e ele ficava assim, ele até parava de tocar, e não se movia, ele ficava só sentindo a presença ali, dentro dele, né? Aquela movimentação espiritual. Então a gente sabe, que Deus, Ele se movimenta no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, e é claro que a gente sente tudo isso, mas, se nós formos como a multidão, ramos soltos da videira, nós vamos secar, e nós vamos ser colocados no fogo, e nós vamos ser consumidos. E não é consumido daquele sentido de, eu vou queimar para o Senhor no altar. Não, não é esse. É no sentido de perecer mesmo. Mas eu quero falar de um outro tipo de ramo. Coloca, por favor, João 15:2. E aí deixa esse verso, por favor, aí. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Mas só essa parte do início. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que o Senhor faz? O que o Senhor faz? Queridos, esse daqui é um tipo de ramo que ele está ligado na videira. Estando em mim. Vocês viram o que está escrito lá? Estando em mim. É o ramo que está ligado na videira. Então você imagina uma árvore, aquele galho, ele está lá, ele está presinho na árvore. Sou eu, você, o crente que está dentro de um corpo, está dentro de uma igreja. E aqui é muito sério, porque está falando do povo de Deus, está falando aquele que está em mim, mas que não dá fruto, ele corta. Só que tem uma coisa, ele tem aparência de crente. Ele tem uma aparência boa, ele tem folhas. É um ramo que, como ele está grudado na videira, ele recebe todos os nutrientes daquela planta. Então, ele tem folhas bonitas, mas ele não dá fruto. É aquele crente que está na igreja, é aquele crente, é aquela pessoa que vem, que se emociona, que gosta do evangelho. E é mais do que isso até. É aquela pessoa que ela recebe tudo de Jesus e ela ama receber de Jesus. Eu amo receber de Jesus. Você gosta de receber de Jesus? Amém? Mas eu queria te falar que as folhas são como o remédio. Repete comigo, as folhas são como um remédio. Imagina que é aquilo que eu faço para as pessoas. Então, no nome de Jesus, porque eu estou com Jesus, então eu recebo algo de Jesus. Estou com Jesus, eu tenho um relacionamento com Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu então começo a utilizar o nome de Jesus, porque eu faço parte, eu sou do corpo, eu faço parte, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, então eu curo em nome de Jesus, então eu prego em nome de Jesus, então eu canto em nome de Jesus, então eu expulso demônios em nome de Jesus, e sabe de uma coisa? Funciona, porque o nome é de Jesus, não é o meu nome, o nome é de Jesus. Só que eu queria te falar que tudo isso é folha, porque folha são as obras, é a obra de Deus, as folhas são a obra de Deus. Pastora, você está ficando louca, eu vou te mostrar isso na Bíblia, amém? As folhas são como a obra de Deus, é aquilo que eu faço, e aquilo é maravilhoso. Não estou falando que a gente não tem que ter folha, porque uma árvore pelada é feia demais, é muito bom ter folhas,
Mas a folha é o dom que Deus nos deu. Tem gente que tem dom para cantar, tem dom para pregar, tem dom para tocar, tem dom para ensinar crianças ou adultos, tem dom para abraçar na porta da igreja, tem dom para fazer a comida, tem dom, todo Deus ele entrega dons. E isso são as folhas. Isso são as folhas. Mas o Senhor se importa com os frutos. E aí eu fico perguntando, Senhor, onde é que está essa história dos frutos? E por que o Senhor se incomodou tanto com essa figueira? Então eu quero falar um pouco sobre isso. E antes de esperar o fim para você já entender, os frutos, as folhas é o que eu faço. E os frutos é como eu faço. Repete isso comigo. As folhas é o que eu faço. Os frutos é como eu faço. Você está entendendo? O que e como são coisas diferentes? Então eu posso ser uma pessoa que eu sou super usada por Deus. Então você pode ver alguém que canta, que toca, que prega, que dá a mão na porta da igreja. Você pode ver muitas pessoas manifestando muitas coisas, porque é disponível para todo aquele que crê, que confessa Jesus, que vai falar então no nome de Jesus, porque está com Jesus, porque está ligado na videira. Está ligado na videira. E Ele quer que a gente faça tudo isso. Está tudo bem, eu quero fazer também, é muito bom. É muito bom. Mas aí o Senhor vem e fala assim, eu quero saber como que você está fazendo isso. E aí isso são os frutos. E Deus deseja ver frutos. Ele deseja ver o como. Ele quer saber o como você está se relacionando com as pessoas. Você viu como terminou a parábola da videira? Que amem uns aos outros. Que amem uns aos outros. E ele fala, tem algo maior do que isso, do que dar a vida pelos seus amigos? Tudo que eu recebi do meu Pai, eu estou compartilhando com vocês. É a forma de Jesus manifestar. É a forma que Jesus manifestou a obra nessa terra. E aí eu te pergunto, como você está manifestando essas folhas na sua vida? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja. Porque não é o simples fato de aceitar ser uma pessoa que ajuda na recepção. É como você vem para a recepção. Ai, que alegria. Hoje é dia de ficar na recepção, eu estou tão feliz, eu posso servir o Senhor. Eu venho com alegria, com amor. Lembra dos frutos do Espírito? Alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Alguém te fecha ali, ó, porque aqui tem maior movimento aqui na frente, a pessoa te fecha. Aí você fala, não, eu estou indo servir, eu estou tão feliz, eu não vou nem brigar com esse moço aqui, ele deve estar endemoniado, sofreu hoje muito no trabalho, está irritado, eu não vou nem entrar nessa. Está perdoado já no nome de Jesus, porque Jesus está preocupado como você vai servir. Você está entendendo, igreja? Amém? Estou conseguindo me fazer entender? Amém? Então, eu venho para o louvor, ou eu venho pregar, ou eu venho cuidar das crianças. Ai, meu Deus, a pastora me colocou na escala, não acredito. Nesse dia, meu Deus, nossa, vai ser difícil para mim. Eu vou participar da intercessão. Nossa, eu vou lá orar 5 horas da manhã. Simone fica marcando essa oração. É tão difícil levantar a semana inteira. Queridos, é difícil mesmo. Ninguém está falando que não é, mas eu estou falando se a gente faz isso com alegria, com paz, com amor, com o fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz quais são os frutos do Espírito e que precisa ter todos para ser um fruto completo, são pedaços de um fruto, amém? Então, Deus, Ele ama a sinceridade. E agora nós vamos voltar para a figueira. Por que Jesus se irritou tanto com aquela figueira? Ou talvez não tenha se irritado, mas precisava ensinar os discípulos. Ele está falando aqui nessa parábola da videira, que é outra planta, o mesmo princípio, se não tiver fruto, corta. E aquela figueira nem estava na época de dar frutos. Ela tinha que estar sem folha, ela tinha que estar muito mais seca do que ela estava. Mas o que Jesus estava mostrando ali é que Ele não suporta um evangelho de aparências.
eu estou vindo para a recepção, mas eu estou querendo matar a pessoa. Eu estou super irritado. Não vem não. Fala com Jesus primeiro, pede perdão. Porque Ele não gosta de um evangelho de aparências. Ele não gosta de pessoas de aparências. E Ele chega para aquela figueira e fala assim, olha, nunca mais vai nascer nenhum fruto aí. E ela secou imediatamente. E aí tem uma outra passagem que me intrigou. Porque eu sabia de uma história de uma outra figueira, que é uma história em que Jesus vai até a figueira, e a figueira ela não produz, passa ano, ela não produz. E aí o viticultor fala assim para Jesus fala assim, ela não tem fruto, corta porque ela está ocupando um lugar inútil na terra. Mas aí o viticultor fala assim, não Senhor, ela é estéril, não corta não, dá mais um tempo, nós vamos aqui cultivar ela, cuidar dela, e ela vai dar, vai conseguir, vai dar algum fruto. E ali o Senhor dá uma segunda chance para ela. E sabe o que o Senhor fala comigo, com você? Seja sincero. Olha para quem está do seu lado e fala, seja sincero. Sabe, se a sua vida é esterilidade, como aquela figueira estéril, ela não estava parecendo que ia dar fruto. Ela não deixou as folhas verdinhas para fingir que ia dar fruto. Ela mostrou a sua esterilidade. Esse é o meu momento. Eu estou estéril. E aí Jesus vai lá e dá uma segunda chance. E fala, não, porque você foi verdadeira, eu vou te dar uma segunda chance. Mas a outra ele fala, porque você é falsa, você está sendo cortada. Então, além da questão dos frutos, Deus olha o coração. Deus olha o coração. E Davi sabia disso, porque ele foi escolhido pelo coração. Quando Samuel foi para ungir ele, Deus falou para Samuel, Samuel, não olha para a aparência. Se você olhar para a aparência, você vai se enganar, porque posso eu hoje estar falando, e claro que Deus não falou desse jeito para ele na época. Se você ficar olhando para a aparência, os irmãos de Davi são muito mais interessantes para serem reis. O que você vai ungir não é interessante. O que você vai ungir é humildinho, pequenininho, acabadinho, mas eu conheço o coração. E aí, queridos, eu quero falar de Mateus 7, 21, 23. Vamos abrir, por favor. Eu quero mostrar para você que as folhas são as obras. Olha o que diz a palavra. Essa pessoa aqui, é uma palavra dura essa, mas vai ficar bom no nome de Jesus, amém? Nós estamos chegando no terceiro ramo. Essa palavra é de uma pessoa que estava ligado na videira. Era de um ramo que estava ligado, era de alguém que estava pertencendo a um grupo, a uma igreja. Era de alguém que manifestava as obras de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, isso daqui, o Senhor falando, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Seu nome não expulsamos demônios? Em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que mal que eles estavam praticando? Expulsar demônio é mal? Curar enfermos é mal? Profetizar é mal? Não, mas Deus vê o fruto do coração. E o fruto vai vir do coração. O fruto não é o que as pessoas estão ali simplesmente vendo você fazer, mas é como você está fazendo e como você está se sentindo ao fazer e a sua verdade para o Senhor. Eu quero falar do terceiro ramo. João 7, 8. João, versículos 7 e 8. João 15, 7 e 8. É um relacionamento do ramo que está ligado à árvore, e esse sim, ele dá folha e ele dá frutos. Quem é esse? Diz assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Ué, mas não vai mostrar que é discípulo quando estiver expulsando o demônio? Não vai mostrar que é discípulo quando estiver fazendo a obra? Por favor, queridos, eu não estou falando isso contra a obra, é para a gente fazer muita obra de Deus, amém? Mas aqui ele está falando, vocês vão mostrar que vocês são meus discípulos quando vocês derem frutos, e é nisso que o meu Pai vai ser glorificado. É pelo coração de vocês, é pela forma que vocês manifestam as obras, e é isso que diz a palavra do Senhor. Ali sim, ele fala que nós seremos os seus discípulos. Ele me permite participar da sua obra. Permaneçam em mim. Ele fala, eu vou permanecer em vocês e vocês permanecerem em mim. Quando nós permanecemos no Senhor, Ele nos permite ser participante da obra dEle. E aí nós começamos a fazer a obra, que é uma delícia. Vamos fazer a obra de Deus. E nos sentimos felizes e úteis. Estamos fazendo a obra de Deus. Porque nós estamos permanecendo nele. E eu pergunto, Ele permanece em você? Porque a palavra diz, se permanecerem em mim e eu em vocês. E nós amamos permanecer nele. Mas quando é ele que tem que permanecer na gente, aí é um passo um pouquinho mais difícil. Porque é um passo que a gente tem que negar a nós mesmos. Lembra daquela passagem? Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Aí é um passo de renúncia. Aí é um passo de negar o que eu quero. Aí é um passo de abrir mão de algo que eu não quero abrir. Aí é um passo de ter que engolir algumas coisas. Aí é um passo diferente, porque é um passo de fazer o que Ele quer que eu faça, e do jeito que Ele quer que eu faça, amém? Isso são frutos. Repete assim comigo, a obra é de Deus, mas o fruto é meu. A obra é de Deus, mas o fruto vai vir de você, para todos, e através dele, porque sem mim nada podeis fazer. Isso também diz a palavra de Deus. Quando faço a obra eu tenho as folhas, mas quando eu manifesto da forma correta, são os frutos. E assim eu me torno discípulo. Não é só fazendo a obra que eu me torno discípulo. Não é só fazendo a obra. Sabe, é muito bom nós estarmos reunidos com os irmãos e manifestarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor se preocupa com a forma que eu faço. As obras são o que eu faço, mas o fruto é como eu faço. E Deus, Ele é um Deus de regras, e Ele é um Deus de processos. Eu acho muito interessante que no direito é assim. A gente vai entrar com uma ação, tem um jeito de entrar, a forma de protocolar, tem a forma de peticionar, tem a forma de tudo, que se eu fizer do jeito errado, eu perco. E o juiz nem analisa meu pedido. Ele não vai nem analisar, porque eu não consegui cumprir nem o requisito formal. Ele não vai analisar o requisito material, ele não vai analisar o pedido, ele já vai canetar de cara, ele vai falar assim, ó, entrou do jeito errado, na hora errada, peticionou errado, então é não, está nulo. E eu acho interessante que Jesus é mais ou menos assim, porque ele vai lá e fala para aquela pessoa que permanecia nele, que estava nele, e que fala, ei, eu estava no Senhor o tempo todo, e eu fiz tudo, e ele fala assim, não, você não tem fruto, você tem folha, então não vai dar certo. Jesus tem regras, e Ele quer saber como você vai fazer as coisas. Ele quer saber como você vai cuidar da sua casa. Ele quer saber como você vai cuidar da sua família. Não é só cuidar da sua família. Não é só fazer a comida para o seu marido. É se você vai fazer com amor a comida para o seu marido. Não é só cuidar da roupa do seu filho. É cuidar da roupa do seu filho com amor. É viver dentro da sua casa com paz. Frutos do Espírito. Repitam comigo. Amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É muita coisa, né, gente? Aí tem gente que fala assim, eu tenho um pouco de problema no domínio próprio. Eu falo, então você não tem fruto do Espírito. Eu falo, Deus, o Senhor não pode fazer isso com a gente. Pelo amor de Deus, Senhor, eu tenho 99%. E aí volta naquela pregação do pastor Murilo de muitos anos atrás que marcou, né? Um quase salvo é totalmente perdido. Então, queridos, eu preciso fazer do jeito certo. Mas vamos fazer esse negócio ficar bom em nome de Jesus, que está todo mundo me olhando assustado. Se nós fizermos do jeito certo, com o coração no lugar certo, com a motivação correta, com amor, com alegria, com paciência, com fidelidade, porque fidelidade não é só vir quando o pastor chama, é vir com alegria e sem falar mal nas costas. Ah, eu fui, você viu? Eu fiz. Deus está vendo o seu coração. Às vezes o pastor não, mas Deus está vendo. Amém? Lembre-se disso, Deus está sempre nos vendo. Nós estamos nus diante de Deus, sempre, em tudo. Mas se nós fizermos do jeito certo, nós seremos aquelas pessoas que têm folhas e que têm frutos. E eu quero que abra, por favor, Ezequiel 47:12. Porque essa passagem de Ezequiel, e eu na verdade ia pregar hoje sobre Ezequiel 47, mas Deus foi mudando as coisas, e eu vou só finalizar com ele. Mostra uma pessoa, o profeta, esteve ali naquele momento, e Deus falando com ele, mostrando os níveis de profundidade em Deus. Mas para quê? Só para falar que vai viver mais profundo e que vai viver naquelas águas. Eu acredito que você conhece essa passagem. Quantos aqui conhecem essa passagem de Ezequiel 47? Nessa passagem de Ezequiel 47, Deus, Ele leva o profeta para a porta do templo, e ali estão saindo águas do templo, e ali mostra ele pisando e as águas dando nos tornozelos, e ele fala assim, ó, que Deus o levou 1000 côvados. 1000 côvados, é isso, né? 1000 côvados, e que ele simplesmente foi a água dando no joelho, aí andou mais 1000 côvados, andou não, Deus o levou, e aquelas águas foram subindo, subindo, até que chegou um ponto que ele não podia mais andar, e ele tinha que atravessar a nado, ou seja, ele já estava submerso, e as águas tinham tomado o corpo dele. Mas ao final de tudo isso, o que vem ao meu coração, é que quando você pisa numa poça d'água, aquela poça d'água não tem você. Você tem da poça d'água, porque você está refrescando o seu pé, mas aquela poça d'água não tem você. Quando você entra um pouquinho numa piscina, até o joelho, levanta a calça, sabe quando você está de roupa, a criança quer nadar, e a mãe vai lá e arregaça a calça ali, e fica um pouquinho? Aquela piscina, aquela água não tem você, mas você tem um pouco daquela água, e é como a videira, a parábola da videira, ali na parábola da videira, Jesus está falando assim, olha, não é importante só você ter de mim, o quanto você tem de mim, é importante o quanto eu tenho de você. Não é importante só o quanto você tem daquilo que eu tenho para te oferecer. É importante o quanto você tem também para me dar. É importante o quanto você tem para se abrir para mim. Mas isso só vai acontecer depois que o profeta está lá, nas águas profundas e atravessando a nado. Porque ali, Deus vai fazer o que Ele quiser. Você já viu o que é você tentar nadar contra a maré? Já viu o que é você entrar dentro de um rio? Não é simples, porque o rio te leva. Porque as águas, elas são fortes. E assim são as águas do Senhor. Mas queridos, vamos ler a passagem, o que diz ali. Nas duas margens do rio, nascerá todo tipo de árvore frutífera. Para essa pessoa, que tem Deus, mas Deus tem ela. Fala assim, eu quero ter Deus, mas Deus também vai me ter. Para essa pessoa,
nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores, as folhas dessas pessoas, elas não murcharão, elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Você vai ser uma pessoa que sara outras pessoas e que tem alimento. Para aquela pessoa que vive dentro do que Deus quer e da forma que Deus quer. Quando você tem Jesus e Jesus te tem, você é uma pessoa que tem parte com Jesus e Jesus tem parte com você. Então, sabe, você é uma pessoa que tem fôlego para mergulhar mais fundo. Você é uma pessoa que tem condição de andar mais uma milha. Você é uma pessoa que tem condição de dar outra face. Você é uma pessoa que tem a palavra de bênção na boca. Você é uma pessoa que tem vida em abundância. Você é uma pessoa que tem paz mesmo no momento do caos. Você é essa pessoa. Porque não é só ter de Jesus, é Jesus ter você. Não é Jesus nos ter. Quando Jesus nos tem, nada mais importa. Nós nos tornamos pessoas que têm um revestimento do Espírito Santo, um espírito inabalável. Porque era o que Davi pedia: pastora, vai ser todo dia assim? Não, nós temos que ficar pedindo. Davi não pedia? O homem segundo o coração de Deus estava lá: Senhor, me ajuda, cria em mim um coração puro. E um espírito renova dentro de mim, um espírito inabalável. Porque os abatimentos vêm. Mas o Senhor deseja que nós sejamos, pode vir para cá a equipe de louvor, que nós sejamos essas pessoas que têm folhas para dar remédio, mas que têm fruto, esse terceiro tipo de ramo. E eu creio no nome de Jesus, aqui não tem ninguém do primeiro tipo de ramo. Às vezes é aquela pessoa que não quer nenhum compromisso com Jesus. Se você está aqui numa quinta-feira, eu tenho certeza, você quer compromisso com Jesus, amém? Você quer o Senhor. Você está buscando o Senhor e às vezes a gente busca do jeito errado. Porque nós fazemos isso, até que a gente aprende, sabe? Uma criança quando começa a andar, é tão difícil. Ela quer andar e ela fica tentando engatinhar e ela tenta levantar e ela cai. E aí fica as mães lá juntando aquele monte de sofá para ver se ela fica num cercadinho tentando andar de um sofá para o outro, porque ela vai cair, de vez em quando bate a cabeça. Mas a questão é se ela quer andar. E se você está aqui é porque você quer andar com Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. E você quer que Jesus faça parte da sua vida. Agora a questão é que você quer ter parte com Jesus, senão você não estaria aqui. Mas eu te pergunto, o quanto você quer também de Jesus em você? Não é só ter de Jesus, é se doar para Jesus. Não é só o quanto você tem de Jesus, é o quanto Jesus tem de você. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você fosse refletindo sobre isso. O quanto Jesus tem tido de mim. Eu não quero fazer um apelo, eu não quero te expor, eu não vou te chamar aqui na frente. Mas nós vamos louvar por alguns minutos. E eu queria que você refletisse, porque essa foi a reflexão que eu fiz ao escrever essa palavra. Senhor, eu não quero ter folhas somente. Eu quero ter frutos. Frutos que permaneçam. Eu quero que o Pai seja glorificado através dos meus frutos. Mas o fruto não é a obra em si, mas é como eu faço tudo. Então o fruto é se eu tenho a mansidão que eu preciso e que às vezes é tão difícil. Na minha casa, no trabalho, na igreja. E o fruto é o amor que eu coloco nas coisas que eu vou fazer e que às vezes é tão difícil porque a gente se ira. Mas a Bíblia sabia que isso ia acontecer e a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Nós vamos às vezes nos irar, mas não podemos pecar, precisamos voltar para o alinhamento. E às vezes Deus vai estar ministrando aí com você, mulher, homem, você não tem domínio próprio, você é um grosso, você é uma grossa.
Vocês são mal educados uns com os outros, ou com os filhos, ou com o patrão, ou com o empregado, ou com o líder, ou com o liderado. Será que você tem tido esse fruto? Oh, Jesus, nos mostra, Senhor. Ele virá e o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder. Ele virá. Sabe, querido, preste atenção nisso. Muitas pessoas se incomodam com essa canção, e nós já vimos tanta gente falando tanta coisa dessa canção que é tão maravilhosa. Mas o problema nunca foi a canção. O problema são as pessoas. Sempre é a gente. E essa canção nunca me incomodou. E nenhuma canção me incomoda mais. E eu vou te falar por quê. Eu queria que isso entrasse no seu coração. Talvez você entrou aqui hoje tendo folhas e não tem frutos ainda. Mas isso não significa que você vai ficar nessa condição, porque Deus conhece o seu coração. Não importa. Porque tem gente que fala assim: ai, como que canta isso? É Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Eu não estou perdendo tudo por Jesus ainda. Eu não estou perdendo tudo por Jesus ainda. Dono dos meus dias, Ele não está sendo dono dos meus dias ainda. Se você cantar pedindo ao Senhor: Deus, eu quero que isso seja uma verdade na minha vida, eu não sei como fazer, eu ainda não sei como andar, eu estou caindo, estou meio cambaleando aqui, o Senhor está vendo. Mas seja verdadeiro com o Senhor. Você está declarando a canção, mas você está verdadeiro no seu coração. Senhor, eu quero que isso seja verdade. Me ajuda a isso ser verdade na minha vida, porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Nem para dar fruto a gente dá conta sozinho. Nem para dar fruto. O fruto vai ser nosso para Deus. E o Pai vai ser glorificado no fruto, mas nem o fruto nós damos conta sozinho. Nós precisamos estar nele. E aí, ele vem e fala assim: então se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês. Ei, Jesus é o próprio verbo que se fez carne. Ele está falando assim: então se permanecerem em mim e eu permanecer dentro de vocês, vocês vão dar conta de dar fruto. E é esse fruto que o Pai vai se alegrar. É esse fruto. E se você está cantando, se você está louvando, se você está ouvindo as pregações, tudo isso está te constrangendo, sabe de uma coisa? Glória a Deus! É o Espírito Santo falando com você. O dia que não constranger mais, ou você esfriou na fé, está amarrado em nome de Jesus, ou você tem que subir porque você está pronto para ser levado para o céu. Você está pronto. Você virou um santo do santo do santo. Mas a verdade é que a gente tem falhas. E a figueira estéril, ela era estéril, mas ela não foi consumida. Ela não foi cortada porque ela era verdadeira.
Ela falou: Senhor, eu estou estéril. Senhor, olha aqui minha situação. Senhor, eu não estou conseguindo frutificar. Sabe, Senhor, olha, eu tenho que ir ali fazer isso, mas está muito difícil para mim, porque eu não estou dando conta. Quando nós somos sinceros, sabe, Senhor, olha, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo, parece que eu estou meio depressivo, eu preciso de ajuda. Senhor, isso é a figueira estéril. Ei, ela não será cortada. Agora, se a gente fica com as folhas abanando, toda vez que passa um vento, igual um pavão, mostrando aquelas penas bonitas, mas sem fruto, nós corremos risco. Aí nós corremos risco, porque Deus gosta de gente de verdade. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, nós recebemos essa palavra, Deus, e nós queremos ser, Pai, como essas árvores, Pai, que estão descritas lá em Ezequiel 47:12. Árvores que as folhas, as obras não murcham. Árvores, Senhor, que os frutos são alimento, que as folhas são remédio, que dá frutos todos os meses. Pai, essas árvores são as árvores que nós queremos ser, Pai, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, nos ministérios, na rua, Senhor, com os estranhos, nas obras com a comunidade, em tudo, Senhor, em tudo, Senhor, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, por onde nós andarmos, Senhor, nos ônibus, nos carros coletivos, nos aviões, nos aeroportos. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda. Acaba com a nossa esterilidade, Senhor. Acaba com a nossa esterilidade, Senhor, em todas as áreas. Ainda que o Senhor tenha que mexer nas nossas raízes, Senhor, mas alinha, Pai, a sua noiva para que nós possamos, Pai, viver esse tempo de avivamento do Senhor, na sua integralidade, Pai, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Você recebe em nome de Jesus? Dê um glória a Deus aí no seu lugar, então. Glória a Deus. Queridos, amanhã nós temos caverna, o grupo de homens, vai ser lá no Ictus. Você, homem, está convidado a participar conosco. Sábado nós temos nossos cultos jovens do Ative, domingo de manhã, escola bíblica, e à noite nós vamos ter um culto maravilhoso, um batismo top. Ontem nós fizemos uma reunião aqui com os batizandos, mais de 30 batizando, eu acho. Meu Deus mesmo, aleluia, glória a Deus, muito feliz. Quero muito que você venha, não falte. Ore pelos batizandos, pelas famílias dos batizandos, ore pelo culto e que a gente possa dar frutos em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, pela adoração, que tudo aquilo que o Senhor ministrou possa estar dentro do nosso coração, Pai. Que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, todas as programações colocamos diante do Senhor, que a bênção do Senhor, o direcionamento do Teu Espírito esteja em todas elas, Pai. Oramos em especial pelos batizandos, pelas famílias, Pai, que seja uma noite marcante da glória do Senhor sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, bom final de semana, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.